Vamos continuar no cenário internacional, falando agora um pouco da China. Lá, o presidente Xi Jinping foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês em congresso que terminou hoje. Com isso, ele garante o terceiro mandato à frente da segunda maior potência do planeta. Para repercutir essa decisão inédita, nós vamos conversar com Bruno Hendler, que é pesquisador associado do Grupo de Pesquisa Lab China e também professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, um bom dia. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Professor, nós vimos que ao longo desse processo houve uma adaptação até constitucional para que isso pudesse acontecer, essa recondução. Na avaliação do senhor, essa recondução é uma aprovação ao governo de Xi Jinping ou é algum tipo de caminho mais autoritário? Olha, eu vejo que é um referendo ao trabalho do Xi Jinping e esses dois primeiros mandatos dele, né? Então a gente precisa entender que a dinâmica política interna na China é bem diferente do Ocidente, né? Então o Partido Comunista Chinês ele tem cerca de 100 milhões de membros, né? E você tem ali um processo de integração, incorporação de novas cadeiras, né? De novos membros por base, através da juventude do Partido Comunista, de lideranças de bairro, lideranças de cidades, e aí você tem todo um esquema de meritocracia para subir, né, nesse funcionalismo público. Então, ao contrário do que se costuma pintar aqui no Ocidente de autoritarismo, ou chega-se a falar de totalitarismo, na minha visão, é um processo muito ordeiro e previsível, que busca a ordem e a estabilidade ali da dinâmica interna do Partido Comunista Chinês. Professor, tem muita gente que compara o Xi Jinping atualmente com outros grandes líderes chineses, caso de Deng Xiaoping ou até mesmo Mao Tse-tung. Como é que ele chegou a esse status? E diante dessa alteração, que o Jairo trouxe aqui para a gente, o senhor confirma, ele pode ficar até o fim da vida lá no comando do Partido Comunista Chinês? Eu acho improvável essa coisa de ficar até o fim da vida, né? Mas a gente tem que entender que o Estado chinês ele tem mais de 2.000 anos. Então, as nossas balizas de interpretação, né, do Ocidente, pós-Revolução Francesa e tudo mais, nem sempre funcionam para entender o caso da China. Então, eu vejo que, assim, você está trazendo essa coisa da história, né? E eu vejo que o Partido Comunista é uma nova dinastia na China, né? E são dinastias que têm imperadores, vamos colocar de certa forma. Então, por mais que haja um centralismo, né, uma personificação da liderança do partido no Xi Jinping, você tem uma organicidade, né, uma capilaridade do Partido Comunista, que, como eu falei, ela vem de baixo, né? Então, são processos muito mais orgânicos e muito mais democráticos do que a gente imagina, né? Então, você tem toda essa escala de meritocracia para se chegar na alta cúpula do Partido Comunista. Então, eu não vejo... há um cenário de permanência para sempre e tal, até ele morrer. E ao contrário, assim, você veja o caso da Angela Merkel e tal, que também ficou por mais de uma década à frente da Alemanha, né? Eu vejo o processo nessa transição para o Xi Jinping da mesma forma, tá? Então, um processo de referendo a mandatos anteriores do Xi Jinping. Professor, Tainá Fafan falando agora com o senhor. Eu gostaria de saber uma análise sua sobre como essa terceira recondução, né, essa recondução para o terceiro mandato de Xi Jinping impacta internacionalmente e também no mercado global. Certo. Eu vejo da seguinte forma, que a China tem se colocado, principalmente para o mundo em desenvolvimento, para países pobres em desenvolvimento, como uma alternativa a ordem ocidental criada lá em 45 no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, são alguns vetores de projeção de política externa da China. Isso você vê muito claramente nos discursos, não só nesse último discurso, mas nos discursos mais recentes do Xi Jinping. Então, você tem um aprofundamento de laços comerciais, produtivos e financeiros com o mundo em desenvolvimento. Você tem uma diplomacia militar muito forte da China. Isso significa o quê? Ajuda humanitária, navios hospital, de vacinação e tudo mais. E você tem um terceiro vetor, que é o simbólico, institucional. Então, a China, ao mesmo tempo que ela aderiu à ordem ocidental, à OMC, à ONU e a todas essas instituições, ela também gradualmente passa a criar instituições paralelas que tendem vamos colocar assim, bancar, né, inclusive financeiramente,
uma ordem alternativa à ocidental, né? Então, quando a China chega para países africanos, latino-americanos e asiáticos com pacotes de investimento, ela está amarrando, né, a sua lógica capitalista, inclusive anti-imperialista, né, contrapeso aos Estados Unidos, esses países, né? Então, você pega a Arábia Saudita, que é uma antiga aliada norte-americana, gradualmente ela tem gravitado e se aproximado da China. Isso vai acontecer com inúmeros países, né? Então, a meu ver, a gente está diante de um G2, de um mundo bipolar, né, de certa forma, e o resto do mundo tende a gravitar em torno desse eixo entre China e Estados Unidos. Professor, no que a gente pode falar sobre o cenário do Brasil nesse contexto? Um terceiro mandato de Xi Jinping pode trazer algum tipo de alteração nas relações? A gente sabe que as relações comerciais entre Brasil e China são fundamentais, importantes, inclusive, principalmente para a nossa economia, muito mais do que para a deles. Olha, é curiosa essa pergunta, porque da China o que a gente pode esperar é estabilidade, é ordem, é previsibilidade, que é muito diferente do que a gente pode esperar da nossa democracia, do nosso processo democrático, eleitoral aqui, né? E em países também como Inglaterra e Estados Unidos, né? Então, o que a China tem oferecido para o mundo é previsibilidade. Eu diria que o que vai impactar muito mais nas nossas relações bilaterais é o que vai acontecer nas eleições aqui no Brasil, porque do ponto de vista da China, você tem essa manutenção de um discurso multilateral, de cooperação, e aí trazendo a coisa da nova rota da seda e tudo mais. E aí você tem, de um lado, se o Bolsonaro ganhar aqui, essa dualidade, né, de uma retórica anti-China, mas ao mesmo tempo um pragmatismo puxado pelo agronegócio que depende muito da China. E se o Lula ganhar, aí você tem um reforço de laços multilaterais, a retomada de diálogos como o BRICS, né, como o G20 comercial, e outras iniciativas do mundo em desenvolvimento. Então, acho que tem que ficar claro para nós é que se falou muito que o Xi Jinping trouxe a palavra o conceito de segurança nacional, está vindo muito forte no discurso do Xi Jinping. Mas tem outros termos que são igualmente fortes, como o rejuvenescimento da nação. Então, essa coisa de trazer de volta a China ao centro do mundo, de uma forma muito mais pacífica, né? E uma oposição muito clara ao que eles chamam de hegemonismo, né? Que é a projeção dos Estados Unidos na Ásia e no mundo, né? Então, a gente viu recentemente, com a Nancy Pelosi, a visita dela a Taiwan, né? Como a China tem tentado se colocar como uma oposição, né? É inevitável que, conforme ela emerge, ela gera instabilidade. Mas ela tem sido, né, um fator muito mais de estabilidade do que a política externa americana ou a nossa política externa aqui no Brasil. Professor, diante dessa previsibilidade que o senhor aponta, é possível a gente então imaginar que a China possa mesmo cumprir a meta de ser a maior economia do mundo até 2049? Não, com certeza. E aí, outros temas que aparecem é meio ambiente, né? Então, você pega, de acordo com algumas escalas, a China já é a maior economia do mundo, ela já passou os Estados Unidos, né? Então, eu acho que mais importante do que pegar uma métrica ou outra, PIB per capita, paridade de poder de compra, mais importante do que isso é ver a tendência nos últimos 10, 15 anos, nas últimas 2 décadas, né? E a tendência é que a China tem ocupado, né, espaços na política internacional e na economia internacional que antes eram ocupados pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Japão. Então, é inevitável que a China continue nessa... Inevitável não, né? Mas há uma expectativa de que a China continue nessa linha ascendente, que os Estados Unidos percam relevância gradativamente, né? E é nesse mundo bipolar que você tem aí essas disputas, né? E essas políticas externas se alinhando ou se reajustando, como é o caso do Brasil, o caso da Arábia Saudita, que eu acabei de mencionar, entre outros países. Professor, na reunião final com os principais líderes do Congresso chinês, o Comitê Central do Partido acabou elogiando ali as realizações dos últimos 5 anos. Eu queria saber se isso reflete também o sentimento da população chinesa em relação ao cenário atual do país. Sim, porque assim, você tem os setores estratégicos da economia chinesa, eles são geridos e direcionados pelo Estado, né? Então, a China tem cerca de 100 e poucas estatais controladas e que tem como acionista majoritário o Estado. Porém, se você desce um pouco a escala e vai para economias
para partes mais pontuais da economia, aí você tem uma iniciativa privada muito pujante no setor de serviços, no setor de tecnologia. E a diferença é que, ao contrário de países ocidentais, esse mercado, essa nova burguesia emergente e capitalista, na China, ela tem sido enquadrada pelo Estado. Ela diz, né, o Estado está dizendo, vocês querem prosperar e gerar muita riqueza e lucrar? Ok, mas há uma série de regras que vocês precisam seguir de acordo com as diretrizes do Estado. Então, há muita startup na China, há muita iniciativa privada na China, mas, sem dúvida, setores estratégicos, né, como tecnologia, energia, construção civil, eles ainda são dirigidos pelo Estado. Então, eu diria que a China, nesse socialismo do século XXI da China, eles encontraram o binômio ideal. E claro que não é perfeito, há muita contradição, mas há um binômio que tem se equilibrado entre iniciativa privada e Estado, entre uma iniciativa privada pujante, que é ajudada pelo Estado, mas, ao mesmo tempo, é enquadrada quando ela vai buscar evasão de divisas para o exterior e tudo mais, ela tem sido enquadrada pelo Estado. Então, enfim, para resumir, é isso. Você tem esse equilíbrio Estado e mercado, uma forma muito mais saudável, né? Um Estado que não foi cooptado pelas forças de mercado, como aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Perfeito, professor. Muito esclarecedora a nossa conversa. Obrigada pela sua entrevista aqui na CNN. Foi super interessante saber um pouquinho mais também sobre o cenário chinês nesse momento. Tá certo, eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Obrigada, bom domingo por aí.